mesmo tempo sem ela aqui do lado. Bom não, povo bonito? Já estamos gravando. Bora começar? Ô, gente, nós ainda vamos ficar online, viu? Não recebi nenhuma notificação para eu voltar, não. Porque tem um decreto aí municipal, por enquanto nós vamos ficando online. Senhora, é melhor a senhora ficar segura, né? É, A senhora e o bebê. eu tô com 2 doses, tá faltando reforço. Por quê, prof? Porque a vacina dos professores atrasou. É umas coisas sem lógica, mas tudo bem. Tem gente que já tá com a terceira dose e eu não tô ainda, mas normal, né? O professor deixar pra depois. Mas vamos lá. Tem algumas coisas boas do online, gente. Galera me pediu hoje uma revisão zona de biologia celular e molecular antes da N1. Dá para fazer tranquilo com todas as turmas, deixar gravado. Tem as lives online, que aí eu tenho tempo para fazer para vocês. Já vão abrir lives aí agora, toda quinta-feira, 5 horas da tarde. Tem um monte de coisa que dá pra gente fazer. Porque tem mais tempo, realmente. E não cansa tanto, tá grávida. Bora lá, a gente tava falando de citoesqueleto. Daí eu parei com vocês na parte de proteína motora, que eu falei que eu amava. A gente falou que o citoesqueleto, o que ele faz? Ele fornece suporte para a célula, ele fornece... Ele é como se fosse um ganchinho mesmo para segurar as organelas no mesmo lugar. Ele protege a célula. Eu falei para vocês que ele serve de estrada, né, para as moléculas lá, para as proteínas motoras. Daí, tem mais algumas funções aqui. Fagocitose, o caminhar, nós vamos discutir todas elas hoje. Fagocitose, caminhar, fagocitose barra endocitose. Contração muscular. Aí eu vou colocar aqui de novo. Contração celular. Eu vou colocar para vocês de novo tudo aqui. Para vocês irem entendendo e acompanhando do que eu tô falando. Que mais? Aqui, a função de proteção mecânica mesmo, né? Contra impacto físico. Mais a questão de constituição mesmo de flagelos e cílios, que é onde a gente vai ver o nosso caso clínico. E divisão celular. Você vai ficar apertadinho aqui. Proteção físico. Tem hora que a gente não raciocina o que tá escrevendo. Proteção física. Daí, olha só. A gente tem aqui o filamento de actina. Eu citei cada um deles, não citei? Que eu falei que cada um era constituído. Filamento intermediário, microtúbulo. Esses aqui são os componentes do citoesqueleto. Falei. Só colocar aqui de novo, pra vocês darem aquela sintonizada. Ó, todos eles conseguem... Vocês estão me acompanhando? Tá tudo certo aqui? Vocês sabem o que nós estamos fazendo, né? Que a gente tá falando de citoesqueleto, que a gente começou na aula passada. Sim ou não? Sim, né? Tá bom.
Filamento de actina, ele é constituído por actina, eu comentei. O filamento intermediário, ele é constituído de várias, mas eu falei para vocês assim, ó, foca na queratina. Não precisa ficar decorando. Ai, quais são as proteínas que fazem parte do intermediário, não. E do microtúbulo tubulina. Todos eles, gente, todos eles vão fazer essas funções aqui, ó. Suporte, proteção e extrato. Todos os três conseguem fazer isso aqui. Por isso que eu coloquei as cores aqui. Peraí. Todos os três suportam organelas, protegem organelas e servem como estrada. De quem, prof? Da proteína motora. Só que é o seguinte, cada um deles vai ter uma função específica também. Filamento de actina é responsável por isso aqui. Filamento intermediário é o responsável pela proteção física mesmo, contra impacto, que você fica batendo. Eu bato a perna toda hora nos móveis da casa. Se eu não tivesse filamento intermediário nas minhas células, o trem não tava muito legal, não. Microtúbulo. Ele faz parte da constituição de flagelos e cílios. Por que não tava legal, prof? Porque toda hora eu tava rompendo essas células. Aí associa-se, ó, filamento intermediário, a constituição dele é queratina. Associa-se em queratina, constituição da nossa unha. Queratina é forte, então é o responsável pela proteção física. O filamento intermediário é o que menos trabalha na célula. É o que tem menos funções importantes. Vamos ver cada uma delas? Daí eu queria começar com vocês com a contração celular. Isso aqui a gente já viu tudo na aula passada. E agora a gente vai trabalhar com a contração celular. Olha só. Foca aqui. Tem alguém com 4G? Oi, Cleiton. Oi, gente. Maria Eduardo. Maria Eduardo hoje não tá séria. Oi, Ulisses. Oi, Yasmin. A Maria Eduardo hoje tá mais... Voltou com o boy, Duda? Não tenho. Você me contou no privado que ele tinha dado um chute. Não sei. Tô zoando, gente, é brincadeira. Olha só. Vem aqui comigo, aqui na câmera. Presta atenção. Para eu fazer isso aqui, ó, eu falei para vocês na aula que a gente ia precisar da... Ai, Cíntia. Para eu fazer isso aqui, ó, eu falei para vocês que a gente ia precisar do cálcio. Lembra disso? Aí lembra que eu falei a história da vaca caída? Gente, não tem ninguém aqui que é o primeiro dia de aula não, né? Tem gente entrando nessa semana ainda. Tem alguém que é o primeiro dia de aula? Não? Então tá. Olha só. Lá... Cacau, tenho eu, sou o primeiro aluno, primeiro dia de aula hoje. Cala a boca. Quieta. Ou você não atrapalha a Mariana, não. Esse moço aí é o namorado da Mariana. É aluno nosso do 9º período. Vale nada. Não sei o que a Mariana tá fazendo com ele. Eu não dou conta, Cacau. É Ariel. A Mariana ela não tem juiz, não, tadinho. Uai, Cacau, ele falou que se eu conversasse com você, você ia falar, não, continua com ele, que ele é um rapaz bom. Eu só fiquei com ele por causa disso. Não, pior que é verdade. De todos é o menos ruim. Nossa, os meus ficam sabendo. Vamos, volta, fica quieta aí, não atrapalha a Mariana, não. Olha só. Eu falei para vocês em relação ao caso da vaca caída, lembra? Da hipocalcemia. Só que é o seguinte, prof, é só vaca? Não. Cadela também, gata também, as mulheres também.
Vaca Nelore também, apesar que eu mesmo nunca peguei nenhum caso, mas a gente tem os relatos. E a recuperação delas é muito mais rápida. Eu falei para vocês o seguinte, para contrair, vai ter que um neurônio conversar com a célula muscular. Bacana. E nessa brincadeira, a gente vai precisar do cálcio. Então, vem aqui comigo. Não vai em Nárnia, não. Ó. Eu falei assim, gente, o neurônio, para falar com o outro, ele vai precisar liberar o cálcio. Essa vesícula aqui, ó, cheia de molécula sinal, ela vai usar a estrada para chegar até aqui. Bacana. Quem vai levar, prof? Uma proteína motora. Beleza. Eu vou carregar... Eu não, né? A proteína motora vai carregar isso aqui até aqui. E essa vesícula, ela vai ter na membrana dela proteínas. Ela vai ter proteínas que vão se conectar com proteínas do terminal axonal, da membrana do terminal axonal. Quando elas se conectam, essas duas membranas, por causa daquele movimento flip-flop, elas vão se unir. Bacana. Para elas se unirem aqui, ó, para ter essa junção, eu vou precisar do cálcio. Eu preciso do cálciozinho aqui. É ele que faz a conexão química entre essas duas proteínas. Prof, tem nome? Tem nome demais. Não preocupa com esses nomes de proteína agora, não. Bacana. Então, para uma célula conversar com a outra, eu vou precisar desse cálcio. Só que tem um detalhe. Eu vou precisar do cálcio também, para que a minha célula faça contração muscular. Porque olha só, vem comigo aqui na câmera. Para eu fazer isso aqui, a minha célula está contraindo. Vamos no meu coração. Meu coração aqui, ó. O coração está batendo. Quando o coração contrai e relaxa, na verdade, quem está contraindo e relaxando é a célula cardíaca. É ela que está contraindo e que está relaxando. Bacana. Por que você está falando isso, prof? Porque quem faz essa contração é o filamento de actina. É ele que a gente precisa para fazer essa contração. Ok. Então, eu não vou precisar só do cálcio para conversar. Ó, eu tenho aqui um neurônio lançando molécula sinal. Eu tenho um neurônio lançando molécula sinal para a minha célula cardíaca. Prof, mas peraí. Neurônio conversa com o neurônio? Conversa. Mas ele também conversa com as nossas células? Conversa. Tudo que a gente faz no corpo sai daqui. Lembra que eu fiz o desenho? Sistema nervoso central, medula espinal. Esses neurônios mandam molécula sinal para a medula espinal. Da medula espinal, os neurônios que estão na medula espinal, eles mandam molécula para os neurônios que estão no nosso corpo. E os neurônios que estão no nosso corpo estão aqui para quê? Para mandar molécula sinal para os nossos órgãos. Para isso. E eu só consigo que o neurônio mande molécula sinal para os nossos órgãos funcionarem se eu tiver cálcio. Mas eu também só consigo que alguns órgãos funcionem se eu tiver cálcio aqui dentro da célula, que é essa contração que vocês vão verificar, que vocês vão ver comigo. Então, beleza. Quais órgãos que vocês imaginam que tenham células musculares? Porque quem é que vai contrair? Célula muscular. Células musculares vão fazer contração e ajudar e fazer o órgão funcionar.
Quais órgãos que vocês acham que tem célula muscular? Estômago. Estômago. Por quê, prof? O estômago, ele faz movimentos. Prof, a célula do estômago, que é célula muscular, não. O estômago tá aqui, ó. Você come a comida para aqui. Ele tem célula aqui, na parede dele. E aqui embaixo a gente vai ter a célula muscular, abaixo da célula dele. E essa célula muscular vai fazer ele movimentar. Quem mais? Qual outro órgão? Útero. Intestino. Intestino. Coração? Coração sim, né? Coração. O coração é todo, não é? O coração não é igual a esses órgãos, intestino, útero, que tem a sua célula própria e tem uma camada muscular embaixo. O coração, ele é todo de célula muscular. Coração. Que mais? Professor, o pulmão não tem não aquele músculo aqui embaixo? Qual que é o nome dele? Boa. O pulmão em si, a célula muscular não tem. Só Mas que tem para a diafragma. gente respirar, para o animal respirar, vai precisar do movimento do diafragma e vai precisar do movimento desses músculos aqui intercostais. Músculos intercostais, músculos que estão entre as costelas. Nós vamos precisar deles. Então, meio que é indireto. Costelas, que é intercostais, o nome técnico. Precisa também. Quem mais? Para fazer xixi. Bexiga. Bexiga. Mudaram o nome, eu fiquei tão chateada. Vesícula urinária. Entende a quantidade de órgãos que vai precisar dessa contração? Prof, em todos esses... Ah, peraí, uai. Vaso sanguíneo. Artéria. Veia não, prof? Não. Artéria, sim. Artéria. Na artéria, a gente tem aqui, ó, célula da parede. E o papagaio começou. E tem aqui célula muscular embaixo. Oriel, você ainda tá aí? Oi. Faça uma chilazina ou uma ketamina nesse papagaio, um diazepam. Uai, depende. O que você tem lá disponível? Tudo. Depende da disposição. Gente, a hora que ele começa o ataque. Vocês estão ouvindo ou não? Só eu? Se for só eu, ainda bem. Então, olha só. Todos estes órgãos, eles vão precisar do cálcio. E eu vou mostrar para vocês como que acontece essa contração. Então, vamos lá. Eu pego aqui, ó, a célulazinha. Tô conferindo se a janela tá fechada, senão a vizinha vai ouvir que eu quero botar o papagaio para tirar a soneca. Pois os papagaios somem, eu vou ser culpada. Eu tenho aqui a célula muscular. Lá dentro eu vou ter núcleo, eu vou ter as organelas, eu tenho microtúbulo passando aqui, tem filamento intermediário, mas eu vou desenhar para vocês só o filamento de actina. Daí, o que eu vou ter? Eu vou ter assim, ó, actina, 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 fazendo a cordinha. Do lado de cá também. Eu não vou fazer a linha toda, porque senão eu não saio daqui hoje com essas bolinhas, tá? Olha só. Vem comigo, não vai pra Nárnia não, gente, porque tem turma que eu explico isso aqui, que o povo entende boa, mas tem turma que nossa, eu fico meia hora explicando. Não vai pra Nárnia não, porque é bem simples o negócio. Ó, raciocina comigo, imagina comigo. Aqui, entende que são cordas? É como se fossem duas cordas? Ó, vem comigo, é simples.
Imagina que eu tô aqui parada e eu seguro essa corda e puxo ela para cá. Vocês concordam comigo? Você consegue visualizar comigo que vai contrair? Gente, eu tô puxando. Se eu tô puxando para cá, é a mesma coisa de eu puxar essa membrana. Eu tô puxando a membrana para cá. Se eu tô puxando ela para cá, essa célula vai diminuir de tamanho. Concorda comigo? Eu tô puxando a corda. Ela vai ficar aqui, ó. Eu tô contraindo, eu tô puxando. Prof, de cá, mesma coisa? Mesma coisa. Se eu seguro a corda e puxo, eu tô contraindo isso aqui. Venço. Eu tô contraindo isso aqui. Deixa eu ver aqui. Estão comigo? Deixa eu ver os povos balançando as cabeças. Sim? Sim! Fácil, não é? Eu puxei. Se eu puxo as pontas, olha só, tá presa aqui na membrana. Se eu puxo as pontas, a membrana vai fazer isso aqui, contrair. Solta a corda, relaxa. Puxo, contrai. Prof, quem que eu tô puxando? Filamento de actina, é uma corda, gente, lá dentro, ela tá presa na membrana. Puxei a corda, contraí a célula. Ó o coração batendo. Ó o seu músculo andando. Entende? Esse é o processo de contração e relaxamento. Tranquilo. Eu consigo falar com vocês porque minha musculatura está contraindo e relaxando, eu estou usando cálcio. Pelo tanto que eu falo, eu tinha que tomar cálcio, era na veia, mas tudo bem. Então, olha só. Aqui, tem alguém que puxa, prof? Tem, porque não vai ser eu, né? Tem alguém que puxa. Deixa eu colocar os nomes seguindo as cores aqui para vocês. Em vermelho, a gente tem um filamento. Pode falar. Então, sem filamento de actina não tem contração, não existe? Não. Outro filamento assume o lugar? Não. Não assume. Não assume o lugar. Quem puxa? Prof, tem doenças? Tem. Eu vou dar um exemplo depois de doenças para vocês. Tem doenças? Tem. A gente tem doenças, prof, nesses filamentos? Tem. A gente tem medicamentos que atuam nestes filamentos, no citoesqueleto? Tem. A gente tem medicamentos que atuam neles. Vocês vão entender. Olha só. Quem puxa, prof? Quem puxa é uma proteína acessória. O citoesqueleto, gente, ele vai ter... O citoesqueleto, ele vai ter proteínas motoras, que fazem parte da turminha dele, né? E ele vai ter também proteínas acessórias. Prof, qual que é a diferença? Proteína motora anda. Proteína motora tem nome? Se vocês olharem lá no slide, eu coloco alguns nomes de proteínas motoras para vocês. Não preciso decorar isso não, pelo amor de Deus. Proteínas acessórias, quem são, prof? Proteínas acessórias são proteínas que vão auxiliar esse citoesqueleto. No caso aqui, o nome dela é miosina. Vocês já viram isso aqui no ensino médio, se vocês, né, se o professor comentou sobre contração muscular. O que eu vou ter aqui? A miosina pendurada. Isso aqui é um pêndulozinho, uma cordinha, e ela fica pendurada nessa cordinha, ó. Ela fica pendurada aqui. Tá, prof, o que ela faz? Gente, ela faz conexão química aqui, ó, com a actina. E ela se movimenta. Ela vem pra cá. Ela funciona como um pêndulo. Ela gruda e puxa, solta, volta, gruda, puxa, solta. É como se fosse um pêndulo.
E ela, quando ela gruda, ela faz esse movimento para cá, ó. Ela vai parar aqui, ó. Aqui ela grudada. Ela vem parar aqui na frente, ó. Ela puxa isso para cá. É ela que faz esse movimento de puxar. Tem vídeo, tá? Vocês vão ver o vídeo disso. Bacana. Na hora que ela conecta, ela puxa. Quando ela solta, isso relaxa. Quando ela conecta, ela puxa, a célula contrai. Quando ela solta, a célula relaxa. Quer ver? Vem aqui comigo na câmera. Eu tenho aqui, ó. Não derrama café. Eu tenho aqui o filamento de actina. A minha mão é a miosina. O que ela vai fazer? Ela vai conectar e puxar. A membrana, coloquei aqui a membrana, é meu braço, tá? Aqui minha mão é a membrana. Filamento de actina. Aí eu venho, miosina, ó. Quando eu conecto, eu puxo, tá vendo? A célula contrai. A membrana veio junto. Seguro, puxo. Quando eu solto, relaxa, volta. Então, a miosina é que faz essa contração. Relaxa, conecta, puxa, contrai. Estão comigo? É isso aqui. Simples. Mas tem um detalhe. Tudo no corpo do seu paciente, ele tem que ser controlado. Ele tem que ser controlado. Alguém tem que virar para a miosina e falar, peraí, fiota. Não é a hora que você quer. Calma aí. Então, olha só. O que a miosina vai fazer? A miosina, ela não pode ficar aqui, a Deus dará à vontade. Então, o que eu tenho? O organismo colocou duas proteínas aqui, ó. Ele colocou 2 proteínas aqui. Para quê, prof? Para impedir que a actina, que a miosina, puxe a hora que ela quer. Professora, aqui onde? Aqui mesmo, ó, entre ela e o filamento de actina, tampando. Então, seria assim, ó. Vem comigo na câmera. Seria assim, ó. Aqui tá o filamento de actina. Vão ficar essas 2 proteínas bem aqui, ó. Tampando a actina. Se a miosina vem, ó, e eu tenho proteínas aqui tampando, ela não contrai a célula, não tem como ela agarrar e puxar. Isso aqui é controle. Professora, e se eu tiro essa proteína? Se você tira essas proteínas, aí a miosina puxa e sorta. Proteína volta, a miosina não tem mais como conectar. Peraí, professor. Por que eu tenho que ter esse controle? Gente, porque senão a miosina ia ficar só contraindo toda hora. Tem que ter esse controle. Nomes. Troponina e tropomiosina. Beleza. O cálcio, ele que chega aqui, ó, e tira essas mocinhas do lugar. Ele chega aqui e tira essas mocinhas para dançar. Quando ele chega, elas vão de encontro a ele. Como elas vão de encontro a ele, a miosina fica à vontade para poder trabalhar. Então, se não existe, quem é a corda? Filamento de actina. Quem puxa? Miosina. Quem controla
o cálcio, a troponina e a tropomiosina. Sem o cálcio, a troponina e a tropomiosina ficam coladas aqui e eu não tenho contração celular. Sem o cálcio, se eu não tenho cálcio, imagina a situação, eu não tenho cálcio. Essas duas mocinhas vão ficar aqui e o animal não contrai. Agora raciocina comigo. Me responda. A vaca. Ixi. Ah, agora são duas pernas. Ariel, agora eu desenho com duas pernas. Foi embora, Cacau. Ele me deixou. Foi. E eu desenho as duas. Ixi, o animal deitado não dá conta, não. A senhora só não esqueceu do cupim aí, né? Eu fiz, você viu? É porque é a parte que eu mais gosto da carne. O Carlos não tá aí, não, né? Tô sim, uai. Oi, Carlos. Não gosto mais. Tô zoando. Ó. É uma vaca deitada. Vocês acham? Ó, tá aqui a célula muscular. Se a vaca caiu, e o nome da doença é hipocalcemia, tem pouco cálcio. Onde que ela ia precisar desse cálcio, prof? Onde que ela ia usar isso? Para o intestino. Ela ia precisar isso no intestino. Ela ia precisar isso no estômago. Ela vai precisar disso na vesícula urinária. Ela vai precisar disso para respirar, coração bater, sangue movimentar. Para onde ela prioriza esse cálcio? Coração e a musculatura aqui intercostal e diafragma. A prioridade do cálcio é aqui, ó. É aqui. Se eu não tenho cálcio entrando aqui, essa célula vai contrair? Ela vai levantar? Eu não tenho cálcio para essa célula. Ela vai levantar? Eu não tenho cálcio. Ela não vai levantar. Adianta ficar machucando ela e tentando colocar ela em pé? Não. Ela não tem cálcio para parar. Gente, para você ficar em pé, você tem que ter trabalho de contração muscular. Ela não vai ficar em pé. E outro detalhe, raciocina comigo. Vamos comigo aqui, ó. Professora, se ela só deitou, tá tudo certo. Ela tava cansada, vamos largar ela deitadinha. Ela tá só deitada. Qual o problema? Você chega lá, você faz o cálcio na veia, tá tudo certo, aí. Então, não. Se eu não tenho cálcio no intestino, no estômago, lá no rumen dela, né? No rumen. Vai dar aquela síndrome da vaca caída? Vai. Exatamente, Ulisses. Se eu não tenho cálcio, esses órgãos não vão movimentar. Se não movimenta, ó, se não tá movimentando, eu paro o processo de absorção. Estes órgãos parando de absorver, parando de movimentar, bactéria patogênica toma conta do lugar. Patogênica é o quê, prof? Que causa doença. Vesícula urinária, prof. Parou de funcionar. Parou de funcionar. Eu não consigo que essa vaca urine. Ela vai se sentir incomodada. Isso vai ficar cheio de urina. Que é? Gente, tem alguns animais que você tem que sondar, viu? Você tem que ficar olhando. Você tem que sondar para retirar a urina. Isso pode romper aqui dentro dela. O vaso sanguíneo, ele não vai fazer circulação direito. Esse sangue vai demorar a ir no pulmão e voltar para os órgãos. Entende que o seu paciente ele vai morrer por falência
falência múltipla de órgãos, não é só o fato dela estar deitada. Uai, se fosse assim, deixava ela lá, uai, deixa ela uns 3 dias descansando, tá tudo certo. Não, eles começam a parar, porque não tem o cálcio. Prioridade ao coração e o pulmão. Entende isso? Não adianta tentar colocar ela em pé sem o cálcio. Por que eu falo para vocês que a chance da gente salvar quanto mais rápido o proprietário te chama? Por quê? Vamos imaginar que ele tenta levantar ela 3 dias e ele te chama no 3º dia. Vou falar para vocês, a média, geralmente eles chamam a gente no 2º, tá? Finalzinho do 2º dia. A última que eu atendi foi 2º dia. Com 2 dias, sem rumen, intestino, estômago, vesícula urinária funcionando, vocês acham que a gente tem chance de salvar essa vaca? Difícil, né? Porque o que você está lidando? Você está mandando cálcio, mas você já está lidando com bactéria, você está lidando com processo inflamatório, as células do sistema imune estão tudo louca. Elas não sabem qual órgão que elas vão primeiro. O fígado está abarrotado de toxina. Retículo endoplasmático liso do hepatócito está abarrotado de toxina para poder quebrar. Você entende a bagunça que já virou? Você tirar o animal dessa bagunça é difícil. É muito difícil. Beleza? Estão comigo? Ok. Vamos ver o vídeo da contração muscular. Ó, eu vou tirar minha câmera só para não pesar aqui o vídeo, tá? Rapidinho. Eu coloquei o cartão SSD no meu computador, mas tá bala. Menino, mas tá bom demais. Vocês têm que ver a rapidez aqui, ó. Viu? Era ele, não era a internet. Agora nós não cai mais. Assim, não trava, né? Então, você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Ó, aqui ele começa mostrando a mocinha aqui escrevendo, né? Ela precisa, para escrever, ela precisa de cálcio aqui, ó. Só o cálcio, prof? Não, filamento de actina, miosina, ela vai precisar aqui na célula da mão. Só que ele mesmo mostra, ó, não é só para isso não, tem outros órgãos que precisam. Cardio, aqui a artéria, ó. Essa aqui são as células endoteliais. Células endoteliais são as células do vaso sanguíneo, da parede do vaso sanguíneo. Olha elas aqui, gracinha. E essa camada vermelha aqui mais espessa é tudo célula muscular. Tá vendo? Tudo célula muscular. Beleza. Vocês estão, tá tudo ok? Vocês estão vendo o vídeo, né? Fala alguém comigo, tá tudo ok? Não caiu não, né? Sim, normal. Ah, beleza. Então, olha só. Aqui, primeiro ponto. Eu falei para vocês, ó, que os neurônios, eles vão se comunicar com a célula muscular. Então, vamos lá. Esse vermelho aqui é a célula muscular. Isso aqui, ó, é o axônio. E essa bolinha aqui é o terminal axonal dos neurônios. Os neurônios, eles vão fazer conexão com essas células. Para quê, prof? Para mandar. Hora mandar contrair mais rápido, tem hora que vai mandar contrair mais devagar. São esses mocinhos aqui. E aqui, ó, dá pra gente ver o axônio, o terminal axonal e a parte aqui, ó, onde a gente tem comunicação celular com o músculo, ok? Prof, tem nome essas moléculas, sinais? Tem. Um monte. Mas não preocupa que vocês vão ver isso na fisiologia, depois na farmácia, depois na anestésia. Algumas vocês conhecem, por exemplo, adrenalina. Beleza. Daí vamos entrar lá dentro da célula, Olha só. Aqui
Esse azulzinho são as miosinas. Tá vendo que ele fica preso? Tá ao contrário, né? O desenho. Eu sempre desenho ao contrário, não sei por quê. Aqui, ó, é aquela cordinha que eu pendurei ela. Viu que ela é em formato de pêndulo? Essa aqui é a miosina. Esse vermelhinho é a actina. Esse azulzinho, a troponina. E esse fio, a tropomiosina. Então, como é que vai acontecer? Aqui, ó, eu não consigo conexão. O cálcio vem. Conecta na troponina. Gira as duas, leva as duas para dançar, ó. Girou, tá vendo? O que ela expôs? Olha o que ela estava tampando. Tá vendo que a troponina, o fiozinho, tá bem em cima desse pontinho amarelo da actina? O que é isso, prof? Sítio de ligação. Como assim? Ô, gente, quando vocês me encontram na rua, a gente vai pegar na mão, não é? É mão com mão? Você não vai pegar no meu pé. A gente, quando entra em conexão, a gente pega mão com mão. É o nosso sítio de ligação. Aqui do mesmo jeito. Não é em qualquer lugar que a miosina pode encostar na actina. Desculpa, na actina. A miosina ela tem que encostar nessa parte amarela, que é o sítio de ligação química mesmo. Então, ó, quando o cálcio se liga, ele tira, ele faz troponina e tropomiosina mudarem de lugar para expor esses sítios de ligação química, sítios de conexão. Expôs, a miosina conecta e puxa, contraiu e solta. De novo. Ó, deixa eu tirar o neurônio aqui do lado. Solta, conecta e puxa. A parte mais massa, eles fizeram o vídeo tão pequenininho. Ó, miosina, conecta, puxa, contraiu. Cálcio saiu, relaxa. Prof, a miosina soltou, relaxa? Relaxa. Miosina solta e isso volta para o lugar. Usa ATP, prof? Usa. A miosina, ela também vai precisar de ATP, ó. Aqui, quando ela for conectar no sítio, na verdade, para ela soltar, ó, ela vai precisar de ATP. Ela usa uma molécula de ATP, tá? Ela usa uma molécula de ATP. Ficou claro? Fernanda, boa. A gente vai fazer o cálcio injetável. A gente faz ele aqui, ó, na jugular. A gente faz ele aqui na jugular, uma veinha que tem aqui embaixo do pescoço, e ele vai ser distribuído para todos os órgãos. Prof, tem caso de fazer o cálcio? Pode falar. Pode falar. Nesse caso aí, igual a senhora falou, 2, 3 dias, que o animal está bem conturbado o sistema, tem um tratamento prévio que eu posso fazer antes de aplicar o cálcio ou já sapeco o cálcio? Já sapeca o cálcio. Na verdade, Cleiton, até hoje um aluno que ele tem trabalho assim, fazenda e tal, ele virou para mim e falou assim, ô prof, você não tá falando do soro, o soro também é importante para hidratar esse animal. Eu falei, não, o soro a gente também faz, tem que fazer. Ô, gente, soro não é só uma vaca, não. A gente costuma falar assim, ó, se você for pra fazenda com 1 litrinho de soro, é melhor você chamar outra pessoa. Numa vaca, vai aí 30 litros de soro. Prof, aquele sorinho que eu tomo no hospital, não, fiote, aquele lá que você toma é de 500 ml.
A gente compra ele, é de 1 litro. É de 1 litro. A gente precisa de 30 desses em 24 horas numa vaca. Por isso que são caixas. Por isso que veterinário de fazenda tem caminhoneta. Porque senão tem jeito, não. Não cabe, não dá para você levar as coisas. Entende? E essa bactéria aí que a senhora falou, aí tem como jogar alguma coisa para combater? Sim. A gente começa. Na verdade, Cleito, a gente faz o seguinte. Na verdade, a gente faz o seguinte. De um lado, eu coloco cálcio. Na veia do outro lado dela, por exemplo, lado esquerdo eu ponho cálcio. Na veia do outro lado, eu coloco a fluido, que o nome correto, gente, é fluidoterapia, tá? Eu falo soro para vocês entenderem o que é, mas o certo é fluido. O nome do tratamento é fluidoterapia. Na outra veia eu conecto a fluido. Daí a gente começa com AINES, anti-inflamatórios, não esteroidais. Alguns casos a gente tem que fazer corticoide. Quais casos, prof? Nos casos que o proprietário vira pra gente e fala assim: o parto foi difícil. Nome técnico, parto distóxico. Porque muitas das vezes, como ela estava com pouco cálcio, ela acaba causando edema, laceração e às vezes até rompimento do ligamento uterino. Então a gente tem que entrar com corticoide. E a gente entra com antibióticos. A gente também entra com antibióticos. Mais coisa, prof? Sim, na fluidoterapia a gente dilui vitaminas também. Ok? E não pode fazer rápido. Por quê? Porque da jugular, anatomia. A jugular, gente, ela vai desembocar na veia cava. A veia cava, ela vai direitinho para quem? Para o coração. Imagina a seguinte situação. Se eu tenho, raciocina comigo, se você joga cálcio em excesso e ele primeiro vai para o coração, esse cálcio, depois ele vai para o resto do corpo. O coração vai bombear ele porque você está mandando direto na jugular. Imagina a seguinte situação, muito cálcio. Esse coração vai bater? Ele vai contrair? Deixa eu tirar vocês aqui. Esse coração vai bater? Vai. Eu tenho cálcio. Ó, vamos lá. Certo. Eu tenho cálcio. Vai contrair? Não. Vai. Ó, vamos comigo. Seu raciocínio tá certo, desculpa. É porque do jeito que eu perguntei, eu te induzi para a resposta errada. Seu raciocínio tá certinho. Tem muito cálcio, eu tô com excesso de cálcio. Você concorda comigo que a miosina vai ficar à vontade? Concorda Sim. comigo? O que ela vai fazer? Como a miosina tá à vontade, vem comigo na câmera. Ela tá à vontade. Ela vai ficar assim, ó. Fica eufórica. Taquicardia. Aumento do batimento cardíaco. Até chegar uma hora que ela faz o quê? Cansa e para. E aí morre. Porque célula cansa. Por que a gente cansa? Porque a nossa célula cansou. Já viu quando você chega no final do dia que você fala assim, nossa, meu pé tá doendo, meu corpo tá cansado, minhas costas. Isso é cansaço de quem? Da sua célula que trabalhou muito. Eu dando aula, ontem eu dei aula e gravei aula o dia inteiro dos meus cursos. Isso aqui em mim tava doendo. Por quê? Porque minha célula cansou. Então ela vai ficar nisso aqui, ó. Aí ela cansa, para, acabou, o animal morre. Na hora. Beleza?
tem que fazer devagar. Prof, tem cálculo? Tem. Quantas gotinhas tem que descer por minuto? Mesmo assim, mesmo tendo esse cálculo, o que que eu faço? Eu deito do lado dela, ó. Eu sento do lado dela. Primeira coisa, você vai sentar, vai esperar ela acostumar com você, vai mandar tirar os cachorros da roça tudo, porque nessas horas cachorro atrapalha. Tira os peão, os povo, a menineira, tudo que fica lá conversando, te atrapalhando. Não é você que estão atrapalhando, eles estão atrapalhando ela. Porque na hora que você chega, ela vai se assustar com você e ela vai aumentar a frequência de batimento cardíaco dela. Então você chega, senta, espera ela acostumar com seu cheiro. Ela acostumou com você, você põe o esteto e ausculta a verdadeira frequência cardíaca dela, a verdadeira. Porque na hora que você chega, aumenta o batimento. Então você espera. Qual que é a verdadeira frequência, prof? A verdadeira frequência vai estar em bradicardia. O coração dela vai ficar batendo devagar. Devagar. Isso aqui é diminuição de batimento cardíaco. O normal vai estar em bradicardia, porque tem pouco cálcio. Vamos economizar esse trem. Então, vai bater bem devagar. Vamos economizar. Bacana. Tá devagar, você vai lá, faz o cálculo, coloca o cálcio e fica com esteto. Porque biologia, às vezes, não é matemática. Fica com esteto. Abriu. Viu que começou uma taquicardia, já vai diminuindo. Então, você vai regular a quantidade de pingozinho lá, a quantidade de pingozinho, você vai controlando com esteto também. Tá? Eu sempre controlo com esteto. Eu sempre fico do lado dela até ela terminar esse cálcio. E não deixo ninguém chegar perto para não agitar. Vocês sabem quando eu falo de fluidoterapia, o que é, né? O chorinho que vocês tomam na veia lá quando vocês estão internados. As gotinhas, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Tranquilo? Beleza. Isso é a contração celular. Viu por que você precisa saber para né? O que é isso? Professor, eu tô lá no atendimento, eu tenho que lembrar os nomes, miosina, troponina, tropomiosina, vou mentir para vocês não, vocês não vão lembrar desses nomes aqui não. Filamento de actina você vai lembrar. Agora esses aqui você não vai lembrar não, mas você precisa entender como é que isso funciona. Porque senão, infelizmente, você perde seu paciente. Ok? Vamos para o próximo link. De vocês, a gente vai liberar mais cedo, não é isso? A gente vai diretão. Então, nesse tempinho que a gente para a aula e espera todo mundo voltar, acaba que já dá o nosso tempo mesmo, tá? De intervalo. Todo mundo concorda, né? Vocês estão sabendo disso, né? Então, tá bom. Senhora, eu não entendi, não. Yasmin, é porque tem gente que tem aula na faculdade depois da nossa aula. Daí tem gente que tá no trabalho assistindo essa aula, tem gente que tá em casa e depois vai pra faculdade. Daí o que a gente combinou? Que a gente não vai fazer aquele intervalo de 15, 20 minutos. Pra vocês terem tempo para ir para a próxima aula. Tudo bem? Correto. Sim. Yasmin, entendeu? Sim. Tá. Aí, outra coisa, Yasmin, eu vou fechar essa chamada e nós vamos abrir outra. Qual o link, prof? O mesmo. Beleza? Então, vamos.